Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana estamos estudando a lição 7. Bem-aventurados os que creram. Vamos falar mais um pouquinho sobre pessoas que testemunharam a respeito de Jesus, do Messias. O verso para memorizar está em João capítulo 20, 29, que diz o seguinte: Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aqui na parte introdutória de sábado está dizendo que João apresenta uma diversidade de pessoas com diferença de origem, crenças e experiências, mas que testemunharam, sobre quem é Jesus. Aí tem alguns exemplos aqui. João Batista declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus. André disse a seu irmão: Achamos o Messias. Felipe disse a Natanael: Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse de Cristo: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. A samaritana indagou: Não seria ele, por acaso, o Cristo? Os samaritanos afirmaram: Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Marta declarou: Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O ex-cego afirmou: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pilato disse aos judeus: Pilatos, eis aqui o rei de vocês, eu não encontro nele crime algum. E Tomé se entregou e disse: Meu Senhor e meu Deus. Todas essas pessoas dão testemunho a respeito de quem é Jesus e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Domingo, de volta a Abraão, aqui a gente vai dar também o testemunho a respeito, de Abraão sobre Jesus. Jesus ele não teve medo de declarar quem ele é, nem de chamar as pessoas para testemunhar quem ele é. Mesmo testemunhas que já haviam morrido há muito tempo, incluindo Abraão, Jesus disse o seguinte: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre, Então as pessoas não entenderam muito a respeito dessa declaração de Jesus. Abraão foi o pai da nação judaica, ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas, E essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Sua disposição, por exemplo, de sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência de fé, mas também uma janela para a salvação, para o plano da salvação. Então, quando Jesus declarou, Abraão, pai de vocês, viu o meu dia, se alegrou, as pessoas responderam a Jesus: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E olha a resposta de Jesus: Antes que Abraão existisse, eu sou. E esse termo eu sou, ele é muito interessante, porque é a mesma expressão que Deus disse a Moisés na sarça ardente, Dizendo para Moisés falar para Faraó libertar o povo, falar com o povo, e se o povo indagasse quem ele era, ou quem o enviou, era para ele dizer, o eu sou me enviou. Era uma expressão utilizada pelo Criador, por Deus. E quando Jesus usa também essa expressão, ele causa ali um rebuliço entre os fariseus, líderes religiosos, que achavam que Jesus estava blasfemando por usar esse termo. Mas Jesus estava referindo-se, a si, porque Jesus também é Deus. É isso que Jesus estava declarando, porém, as pessoas não estavam ainda preparadas para essa verdade, Testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Marta, Maria e o irmão Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, que tinha sido curado de lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro sentado à mesa com os convidados. E aí acontece uma cena muito interessante, O Evangelho de Marcos, que nós estudamos no trimestre passado, fala também desse acontecimento, porém ele não cita o nome dessa mulher, já João dá o nome dela, Maria chega ali então próximo de Jesus, pega então o perfume, o nardo e coloca sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, E a história aqui, que a gente encontra lá em João capítulo 12, verso 1 e 3,
E também a lição fala que o perfume era muito caro. Ele valia cerca de 1 ano de salário de um trabalhador comum. Imagina, né? Você trabalhar 1 ano, guardar o seu dinheiro para comprar algo do seu desejo, né? Ou seja um perfume. Então imagina o valor que não tinha. Maria levou esse presente expressando gratidão ao Salvador pelo perdão dos seus pecados, pela ressurreição de seu irmão. Ela pretendia que fosse usado futuramente no sepultamento de Jesus. Mas então ouviu que ele logo seria ungido rei. Neste caso, ela seria a primeira a honrá-lo, né? Ela não se importou com o valor daquele perfume, ela só queria demonstrar gratidão e honrar ao Salvador, a Jesus. Maria provavelmente não pretendia que seu gesto fosse notado, mas João observa que toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. E aí Judas logo respondeu, né? Repreendendo aquela atitude, falando que se tivesse vendido aquele perfume, pegado o dinheiro e dado aos pobres, seria melhor, né? E Jesus, então, ele repreende, né, aquela fala de Judas e diz para deixar com que Maria fizesse aquilo, porque os pobres sempre estariam no meio das pessoas, mas que ele nem sempre teriam Jesus por perto, né? Se aproximava então a morte de Cristo. Um tema recorrente de João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas, né? E naquele momento, o que existia no coração de Judas, ele era egoísta, né? Enquanto Maria estava preocupada em oferecer algo a Jesus em gratidão, Judas estava pensando em si próprio, porque a Bíblia fala que ele era ladrão, né? Então não era também aos pobres que ele estava preocupado, mas sim em colocar um dinheiro, né, na sua própria bolsa ali. Terça-feira, o testemunho involuntário de Pilatos. Pilatos, de forma involuntária, talvez sem perceber, também testemunhou a respeito do Cristo. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte, né? Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que seu momento ou hora ainda não havia chegado, o que se referia à crucifixão. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar sobre Jesus Cristo, né? Mas Pilatos é interessante porque ele era um governador romano, né? Uma autoridade. Então o seu testemunho seria muito relevante, né? E ele era governador, juiz, e era diferente, né? Não era judeu como o povo ali, muitos testemunharam a respeito de Jesus sendo judeus, mas ele era romano. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira, né? O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente. E escreveu sobre a cruz, né, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Interessante que, ainda que Pilatos tenha reconhecido a inocência de Jesus, ele cede à pressão das pessoas e manda, sim, autoriza Jesus a crucifixão, né? A crucificar Jesus. Pilatos tinha a própria verdade diante dele, que era Jesus, e ainda assim ele foi levado pela multidão, deixou ser intimidado pela multidão. Isso deixa um exemplo muito forte para nós, né? Será que nós somos levados pela multidão? Será que estamos sendo intimidados a ir contra a verdade por medo, por receio de perder status, por perder alguma posição? Foi exatamente o que Pilatos teve. Ele teve a oportunidade de ver a verdade na sua frente e permanecer nela, mas cedeu à pressão das pessoas. O testemunho de Tomé. Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, quando estavam trancados em uma casa com medo, né? Porque se Jesus havia morrido, será que não iriam atrás de seus discípulos também? Então eles estavam com medo. Tomé não estava naquele momento com eles, né? Mas eles ouviram um relato do que aconteceu com os discípulos. Mas Tomé não acreditou.
Ele disse o seguinte: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então ele não conseguiu acreditar no testemunho ali dos seus amigos, né, os outros discípulos, mas ele queria ver com os seus próprios olhos. Mesmo Jesus tendo falado isso várias vezes para eles, ele também não acreditou. Tomé estava ditando condições para a sua fé, ou seja, só vou acreditar se eu ver, se eu tocar, né? Jesus destaca também que essa atitude aconteceu com outras pessoas, né? Nicodemos, né, quando Jesus estava falando para ele nascer de novo, ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? A mulher no poço disse: o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai tirar essa água viva? Né? Então, a multidão também que havia sido alimentado por Jesus com os pães e peixes perguntou: que sinal o senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João contraria essa perspectiva de ver para crer. Quando Jesus encontra com Tomé, né? Jesus aparece para ele também. Jesus convida para colocar a mão ali nas suas feridas, no prego, mas Jesus diz o seguinte: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, a fé, ela não precisa enxergar, tocar, chegar a ver, mas é aquela certeza que aquilo que ainda não se concretizou, que isto é real, né? Crer nas palavras de Cristo, porque Cristo disse que iria ressuscitar, mas Tomé preferiu tocar para que ele acreditasse, né? E hoje muitos de nós também acabamos nos tornando como Tomé, né? Nós lemos a palavra de Deus, mas enquanto não vemos, né, manifesto em nossa frente, nós não conseguimos acreditar. Mas bem-aventurado é aquele que não precisou ver para acreditar, para ter a sua fé apoiada nas palavras do Mestre. E agora, nosso testemunho de Jesus. A gente falou do testemunho de várias pessoas, mas nós também testemunhamos a respeito de Jesus. Várias vezes, à medida que João apresentava as testemunhas de Jesus, seu objetivo era nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres. Com certeza creríamos nele, não é mesmo? Gostaríamos de pensar assim, mas de certa forma temos ainda mais razões para acreditar em Jesus do que as pessoas que viveram com Jesus e viram seus milagres. Sabe por quê? Isso acontece porque não temos apenas os relatos de João, mas a grande vantagem de se ver cumprindo muitas coisas, né, que Jesus e os escritores bíblicos predisseram, como a destruição do templo, a pregação do evangelho ao mundo, a grande apostasia e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau. E é interessante, né, porque aquelas pessoas escreveram a respeito dessas profecias, mas elas não viveram a maioria delas, né, para vê-las se cumprindo. E hoje nós, estudando a história da humanidade, conseguimos ter ali a certeza do cumprimento de todas essas profecias. Estamos vivendo muitos cumprimentos também, né? Então isso é razão para que a gente creia em tudo que Cristo disse. A nossa fé existe como um cumprimento da profecia de Jesus, de que o evangelho seria pregado em todo mundo. Então, quando Jesus deu essa ordem, né, de pregar o evangelho e disse que Jesus não retornaria enquanto o evangelho não fosse pregado em todo mundo, naquela época era até difícil de entender como assim todo mundo, né? Talvez ali na mente deles, pregar ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, ali em sua região, já era um mundo sendo alcançado. Mas hoje nós fomos alcançados porque essa profecia ela se cumpriu, né? Olha o tamanho do nosso mundo, olha o tamanho do nosso planeta e as pessoas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, ou seja, a profecia se cumprindo em nós hoje. E hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, Nicodemos, da mulher samaritana, ou pelos ensino dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias, né? É pela
leitura da Escritura sobre o poder convincente do Espírito Santo que aceitamos Jesus como Salvador do mundo. Hoje nós temos a história completa da Bíblia, né? De tudo que aqueles homens falaram naquele tempo, hoje nós lemos e conseguimos ver na história o cumprimento de cada profecia bíblica. E nós estamos vivenciando o cumprimento. Nós também fazemos parte do cumprimento, né? Nós somos alcançados. E quando somos alcançados por este amor, por esta misericórdia e testemunhamos que Jesus é o Cristo, agora é a nossa vez de usar este testemunho para alcançar a vida das pessoas, né? Cada um de nós, através do nosso relacionamento com Cristo, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, o Messias. Agora é a minha e a sua vez de continuar testemunhando ao mundo a respeito do Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno e santo Pai, te louvamos, Senhor, e somos gratos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados. Somos gratos, Senhor, porque nós podemos, através da história, ver tudo o que foi cumprido está se cumprindo através das profecias. O Senhor deixou registrado na tua palavra e a história da humanidade também certifica, Senhor, de tudo está se cumprindo, como o Senhor disse. Que através da nossa vida, Senhor, através das nossas experiências contigo, que possamos tocar a vida de outras pessoas, apresentar para elas o verdadeiro Cristo, o Messias, aquele que veio, morreu, ressuscitou e que retornará muito em breve. Te agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos continuar estudando a palavra de Deus e sendo testemunha de Cristo até que Ele venha. Até a próxima, se Deus quiser.